Boa noite. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos Colaborativos. Nessa série de lives, eu tenho proposto a participação, tenho convidado educadores e educadoras para compartilhar um pouquinho com a gente sobre suas experiências educativas. Então, nós já tivemos a participação de Emanuele Cristina, do coletivo Filhas do Vento, falando um pouco sobre como abordar feminismo em sala de aula, questões de gênero. O Manu tá aqui, uma maravilhosa. E nosso segundo encontro, nós tivemos o maravilhoso professor Gustavo Gomes, da Universidade Federal do Alagoas, que trabalha lá no campus Sertão, na cidade de Delmiro Gouveia, e compartilhou um pouquinho com a gente sobre como trabalhar a cultura afro-brasileira na formação de professores. Então, nosso público é diverso, mas o nosso foco é o trabalho em sala de aula, é a educação. E hoje eu vou receber a maravilhosa professora Nathalie Sena. Nathalie, ela desenvolve um trabalho maravilhoso nas redes municipais de Recife e Igaraçu, a qual ela atua. Quem não conhece o trabalho de Nathalie, conhecer um pouquinho mais. E para a gente trocar um pouco nessa nossa colaboração, Aguardando Nathalie aceitar. Olá! Boa noite, professora. Boa noite. Seja muito bem-vinda a esse Diálogos Colaborativos. E eu quero primeiramente agradecer, que você aceitou, sempre minha parceira, Então, eu tenho falado muito onde eu sou convidada, eu sempre cito seu nome, professora Alessandra também, que já está com a gente. Então, são duas parceiras, duas queridas, nessa caminhada que é tão complicada, E também tão, como eu posso dizer, que nos dá tanta bagagem para compartilhar, com os outros. Então, eu peço que você se apresente, Fala um pouquinho para a gente quem é a professora Nathalie. Ai, meu Deus. Bom, primeiro, eu quero dizer que eu estou super feliz de receber vocês aqui no meu cantinho da leitura, Lá no canal eu já mostro esse cantinho e hoje estou aqui no seu cantinho e no meu cantinho ao mesmo tempo. Agradeço o teu convite, quero parabenizar pelo espaço e nós precisamos ocupar o Instagram com professores, com diálogos que fazem a gente crescer, Eu sou professora, desde 2000 alguma coisa aí, não vamos entrar em detalhes. Mas atualmente estou na rede municipal de Recife, que sou sua colega de trabalho. Estou na rede municipal de Igaraçu também, nesse contexto tão adverso que a gente vem vivendo, muitos desafios. Adoro trabalhar com projetos, que vai ser o tema aqui do nosso diálogo de hoje. Amo projetos, então o olhinho brilha, não precisa nem insistir muito para pedir assim para eu falar sobre projetos. E é isso. E nesse seu processo, de trabalhar com projetos, você é pedagoga de formação, trabalha com projetos já há um tempo. Quem acompanha já a professora Nathalie, ela já compartilhou, um pouco da sua experiência em algumas situações. E eu queria que você compartilhasse comigo agora e com quem está nos assistindo, como foi esse início da tua trajetória com projetos didáticos. Nossa, bom, eu posso falar primeiro da minha formação acadêmica mesmo, Foi de pedagogia na Federal. E lá, na própria graduação, eu tive a experiência de elaborar projetos e de alguns serem aplicados em campo. Então, já na minha formação, eu tive essa vivência com projetos. Já teve aquele encantamento. Maravilha. Mas antes disso,
quando eu comecei em sala de aula, eu ainda não tinha cursado nenhuma disciplina de metodologia ou de didática, né? Tinha estudado filosofia, sociologia, essas disciplinas, fui para a sala de aula com a cara e com a coragem. E comecei a desenvolver projetos sem saber que eram projetos, né? Só fiquei sabendo que o que eu estava fazendo eram projetos lá nas aulas de metodologia e de didática. E é o que acontece com muitas professoras, mesmo já formadas. Elas desenvolvem projetos, mas não sabem que estão desenvolvendo projetos. Então é importante a gente fazer esse alerta. Dizer, olha, Hum. colega, isso aí que tu está fazendo é um projeto. Não Vamos é só registrar. uma mera sequência didática, né? Quando dão um nome assim mais chiquezinho, chamam de sequência didática, mas quando não é chamado só de uma atividade comemorativa, por exemplo, né? Então, chamam de atividade comemorativa, mas se você for ver a fundo as práticas que ela vem realizando, o que ela vem construindo com a turma, você já caracteriza como projeto. Então, na minha prática, eu vivi isso. Eu desenvolvia sem saber o que era, até ir para a parte teórica e conhecer, né, que o projeto didático ele tem essas ações que englobam atividades para construir algo partindo de um problema, né? Ou apenas para aprofundar uma temática, mas tem a sua parte teórica sim, que a gente precisa se apropriar, conhecer. Então, lá na escola particular, que eu comecei a trabalhar na escola particular, eu já comecei a pôr em prática, assim, projetos bem voltados para a área de literatura, misturando com arte, e foi dando super certo. Aí já veio juntando sustentabilidade e outras temáticas importantes. Para algumas pessoas, o projeto, quando você fala projeto, ai meu Deus, lá vem mais trabalho. Assusta, né? Dá Ou uma é isso, dimensão bem monstruosa. é. Ou por esse lado, ou por outro lado. Tipo, tem o projeto Dia das Mães, Dia dos Pais, São João, coisas que não são projetos, mas que se denominam como sendo projeto. Então, há uma certa confusão dentro das escolas com relação a isso. O que é o projeto realmente, o que não é, o que a gente pode chamar de sequência, o que a gente pode chamar de atividade diferenciada e lúdica, enfim. Mas aí, desde que eu comecei em sala de aula, o projeto já veio para me ajudar. Eu não vi o projeto como algo que viesse trazer mais trabalho para mim, pelo contrário. O projeto me ajuda no meu trabalho, ele dá mais sentido ao meu trabalho. E é claro que não sou perfeita, sou um ser humano, tem anos letivos em que a gente encontra muitos problemas, né? E que a gente não consegue nem encarar para um projeto, né? Você se desmotiva, você fica, enfim, né? Triste com algumas situações e acaba, eu digo para mim mesma, esse ano eu não vou fazer projeto, não estou afim. Mas aí quando a turma vem, que olha para você, que você enxerga aquele problema com outro olhar, aí já vem o projeto. Porque há essa sensibilidade já que foi construída ao longo da minha trajetória. Então, mesmo quando eu não quero, o projeto vem e toque, toque, querida, estou aqui. Que é o que vamos falar daqui a pouco, né? Sobre esse contexto de aulas remotas também. Isso E aí, um mesmo. episódio interessante, já que você perguntou sobre minha prática com projetos, foi quando eu entrei na rede pública, em 2012. Porque eu Era, vinha... a próxima pergunta era essa. Ah, é? Não, mas pode Porque continuar. eu vinha muito empolgada da rede particular, mesmo com turmas muito grandes. Eu vivi várias realidades, desde turmas enormes de 43 alunos de manhã e 42 de tarde, em turmas de quinto ano, mas eram aulas gostosas, sabe? A gente tinha motivação, nós tínhamos os projetos, tínhamos os funcionários da escola também engajados, não só a professora e os estudantes, mas outras pessoas também. Foi aí que eu conheci a Ciência Jovem, que é um evento que eu costumo falar e que eu costumo participar. E me sinto valorizada quando participo do projeto, e me sinto valorizando a pesquisa na escola. Sinto que os meninos se sentem estimulados quando a gente vai participar de um evento como esse. Então, eu já vinha, né, de participações da Ciência Jovem quando entrei em 2012 na rede pública. E aí foi um choque, né? Porque muita gente fala, ah, nossa, ela ganha prêmio, ela escreve livro, ai, que mar de rosas, que maravilha que deve ser para a Nathalie. Não. 2012 foi traumático mesmo. Assim. Eu lembro da primeira aula, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, né, toda animada, uma romântica assim, né, minha filha vai agora poder colaborar com a escola pública. Aí eu cheguei arrasada em casa. Ela, e aí como é que foi? Mãe, foi o pior dia da minha vida. Né? Eu cheguei super triste e contei para uma colega de trabalho que já me conhecia da rede particular. Falei, nossa, eu tô super triste porque eu nunca mais vou conseguir fazer um projeto. Foi exatamente a frase que eu disse para ela. Tô triste porque eu nunca mais vou conseguir fazer, porque eu olhava para os lados e não via a menor condição de desenvolver um projeto naquele contexto em que eu estava.
Aí veio o meu primeiro projeto na rede pública. Stop! Só para contextualizar, né, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas no nosso Diálogos Colaborativos. Eu estou recebendo a professora Nathalie para a gente conversar um pouco sobre projetos didáticos e como desenvolvê-los em tempos de pandemia. Então, a Nathalie está compartilhando um pouco com a gente o primeiro processo dela bem difícil, né? Ela colocou a palavra traumático e é bem isso mesmo. Então, Nathalie, ela trabalha com correção de fluxo, né? Nós trabalhamos, trabalhamos na mesma escola e trabalhamos com um projeto de correção de fluxo dentro da Prefeitura do Recife. Então, é trabalhar com um projeto dentro de um outro projeto. E aí, o contexto, né? Antes de tu ir para esse o teu primeiro prêmio com um projeto na Prefeitura do Recife, conta para quem está assistindo a gente como é essa situação de correção de fluxo, né? Que é diferente, é bem diferenciado. E também a turma que a professora trabalha, que é a turma do Se Liga, né? E aí a gente tem um contexto bem próprio, bem específico. E porque, né, tem toda uma demanda, todo um trabalho que inicialmente a gente tem esse pensamento, né, e a gente é recebido na escola de uma forma muito negativa. E eu lembro também do meu primeiro dia com correção de fluxo, que eu fui recebida com a célere frase: "Você está com a pior turma da escola. Seja bem-vinda." Sim, É aquela turma que estava sobrando, né? Aquela é, que tinha professor, todas as outras tinham, menos aquela turma. Foi a minha situação quando cheguei também, assim, não, ninguém queria aquela turma de 10 crianças, mas as outras turmas de 30, 25, as pessoas aceitam. Então vamos contextualizar a correção de fluxo, né? É um grupo de crianças, jovens, porque a gente recebe também, né, alguns jovens, que estão em situação de defasagem escolar. São os rotulados como os atrasados, né? Crianças que já repetiram de ano ou já abandonaram os estudos. Por questões diversas, a gente tem problemas seríssimos, né, relacionados à vulnerabilidade social, que a gente não pode nem relatar de tão sério, né, isso. são as questões. Mas temos também casos de pura negligência, do tipo, não tinha vaga na escola particular, então ele ficou sem estudar, eu não tive como colocar na escola particular, então decidi colocar na pública. Um ano depois ou 2 anos depois. Então, é bem variado. Cada vez mais tem ficado variado esse público, até porque eu estou desde 2012, então eu venho acompanhando essa mudança até no perfil do público da correção de fluxo. Então, não é um reforço escolar, não é um contraturno. É bom deixar isso claro, que algumas pessoas acreditam que é assim, mas não é. Eles Exato. deixam de estudar no início do ano, naquela turma regular, né, um quinto ano, um quarto ano, e passam a formar essa nova turma. No caso do Se Liga, é uma turma de crianças que precisam ser alfabetizadas. Então, são crianças que estão há anos no ensino fundamental e não conseguiram aprender a ler. E aí, foi a questão que eu me fiz. Assim que a gestora da escola me disse, você vai ficar com a turma do Se Liga, eu não sabia o que era, ela me explicou. E eu voltei para casa o trajeto inteiro pensando, meu Deus, né? Como que eu vou conseguir alfabetizar um grupo de estudantes que já está há anos estudando, já passou por tantas professoras, e agora comigo eles vão ter que aprender. Porque quem está no programa sabe, né, que a meta é 100%, que eles precisam estar alfabetizados no final do ano. Pressão que também aconteceu em anos anteriores, a gente imagina, né? Mas quando chega na correção de fluxo é como se fosse, entre aspas, a última chance, né? Olha, aqui você vai ter a chance de agora aprender a ler. Só que a gente sabe que, como se costuma dizer, um menino rotulado como problemático no meio de uma turma regular é uma coisa. 8 crianças, 12 crianças que foram retiradas dessas turmas juntas numa só, tem até trabalhos acadêmicos que falam sobre isso, né? A recusa de muitas escolas, de muitas redes municipais em querer um programa de correção de fluxo, justamente porque eles não querem juntar numa mesma sala os probleminhas que existem em cada uma. Para eles vir um grande problema, esse agrupamento. Então, há Isso. realmente muitos relatos sobre isso, né? De redes que não querem a correção de fluxo. Na nossa escola, a correção de fluxo é abraçada, né? É uma solução que a gente encontra, é uma chance que a gente dá para essas crianças, para que elas passem a ser leitoras. Então, esse é o contexto da correção de fluxo, né? Do Se Liga.
que eu encontrei em Então, 2012. e aí como foi o primeiro projeto com as turmas de correção, com a tua turma de correção, que inclusive foi o teu primeiro prêmio na rede municipal, né? Então, Isso. professora Nathalie é premiadíssima, né? No nosso município, em forma local e nacional, né? Estadual, local, estadual E e regional. regional, né? Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente, então vamos começar do local, né? Quando foi o teu primeiro prêmio com o teu primeiro projeto na escola pública. Isso, né? Depois de chegar e ter esse choque, né, com as crianças, não necessariamente com os alunos da minha turma, mas era ver a interação em hora de intervalo, em corredor, o tratamento dado pelas crianças às professoras, aos funcionários, a forma como os pais chegavam na escola, isso tudo para mim era muito novo, né? Porque querendo ou não, quem trabalhou em escola particular sabe que a realidade é bem diferente com relação à dinâmica escolar, disciplina, organização é diferente da rede pública. Então, na minha turma, dentro de sala, para você ter uma noção de como era a minha situação, eu não podia virar de costas para a minha turma. Então, você imagina que no primeiro dia de aula você vira as costas, você bota o seu nome no quadro, você coloca a data, mas aí no que eu virei de costas, eu já ouvi uma coisa acontecendo aqui atrás, que eram crianças se batendo. Então, naquele momento eu já percebi, eu não posso virar de costas. Então, a partir daquele momento, as aulas seguintes eram todas com fichinhas, com atividades em que eu estava de frente. Copiar do quadro nem pensar, porque eu não me via dando as costas para aquela situação naquele momento. Eu precisava construir uma relação de confiança com aquele grupo, para que a gente pudesse ter umas aulas, como a gente costuma dizer, tradicionais, né? Que a professora consegue virar de costas e escrever no quadro. E tinha na sala de aula um cartaz com uma letra de música de Luiz Gonzaga, Shot Ecológico. E era o ano letivo em que se trabalhava Luiz Gonzaga, se eu não me engano, centenário, né? Acredito que era isso. E a turma costumava cantarolar a música. Então eu pensei, é aí que eu vou pegar o gancho para tentar cativá-los ainda mais. Né? Mas na minha cabeça ainda não vinha projeto em mente, né? Como eu falei, eu já tinha desabafado que, ai meu Deus, coitada de mim, nunca mais vou desenvolver um projeto. Mas aí perguntei o que mais eles conheciam sobre Gonzaga. E era muito pouco, mas havia uma certa curiosidade ali no olhar, né? Quem é professora tem essa sensibilidade, a gente percebe quando a criança está curiosa. Né? Quando você pergunta uma coisa e ela fica meio que querendo te responder, mas ela não sabe bem o que falar, mas ela gostaria de saber. Então foi que eu peguei o gancho e levei para a sala de aula algumas letras de músicas de Gonzaga, já que eu vi que eles tinham se interessado por aquela. A temática do choque ecológico eu trouxe para a questão das aves, que Gonzaga fala muito nas canções. Não trabalhei as músicas em si, mas as letras de música. Uhum. E a gente foi vendo a poesia nas músicas de Gonzaga. E as crianças foram, não todos de uma vez, porque quando a gente começa a relatar projeto, parece que de repente todo mundo virou um botãozinho na cabeça e falou: opa, estamos todos empolgados com o que a professora está falando. Não Exato. é. E é importante que a gente fale isso, né? Porque no Instagram eu tenho muitas meninas que são estudantes de pedagogia, que vêm no privado e falam: ai, estou me inspirando em você, ai, estou te acompanhando no canal. E normalmente a gente só posta coisa legal e coisa bonita da profissão. E quando a gente posta uma coisa negativa, ai de você, né? Ai de você, porque a polêmica acontece. Exato. Mas eu acho importante dizer que não é assim, né? Alguns alunos ficaram curiosos, alguns alunos passaram a ficar mais interessados, mas aí vai vindo aos poucos o engajamento dos outros alunos. Isso Parte do aconteceu. processo, né? Até porque, como você falou no começo, a palavra projeto muitas vezes ou não é utilizada ou é utilizada de uma forma errônea, né? É mal aplicada nesse contexto. E também as práticas de desenvolvimento dessas atividades, muitas vezes elas são desconhecidas pelos alunos. Então a gente tem que primeiro, né, dar uma cativada, estimular para que a gente tenha o retorno. Então não é fácil, não é um botãozinho mágico, né, para trabalhar com o projeto e tem que ter essa parte do planejamento, da organização. Isso, não são robozinhos que vão ali
seguir os comandos de uma hora para outra. É tão bonito falar em conhecimentos prévios, né? Todo mundo coloca no seu planejamento, objetivo, né? Tá lá. Você vai considerar os conhecimentos prévios das crianças e tal. E normalmente quando se fala em projeto, por exemplo, projeto folclore, você passa por cima de todos os conhecimentos prévios e vem embora com o Saci, com a Yara para cima da criança. Então, lá no A de palavra Gonzaga, folclore já me dá uma pra gente não, urticária. pra gente não entrar nesse aí, porque é outra live, só para você falar sobre folclore. Só sobre a minha urticária, sobre folclore. Então, para quem está me assistindo, quem me segue, né, vocês não vão ver nada falando sobre folclore nos meus perfis, tá, gente? Porque a gente trabalha com cultura popular. Um beijo da Isso. tia. Então, considerando os conhecimentos prévios das crianças sobre a canção de Gonzaga, o gosto que elas tinham por aquilo, aí junta também um pouquinho do meu gosto, porque eu gosto de poesia. Então, eu trago isso também, porque aí meu trabalho fica gostoso, que é o que eu falei, né? Eu gosto de trabalhar com projeto. E não adianta eu enveredar por um lado que eu também não vou dar conta, ou que vai ser ruim para mim, chato, né? Então, eu fui pro lado da poesia, das aves, apresentei os poemas e lancei um desafio para a turma, que era também escrever poemas sobre as aves cantadas por Gonzaga e deixar o sentimento poético aflorar. E foi muito interessante, né? Um dos alunos que eu ainda tenho contato com ele, que tá, assim, um rapaz lindo, maravilhoso, terminou o Eu ensino lembro. médio, maravilhoso, maravilhoso. Professora, assim, fica empolgada quando fala do aluno que se deu bem, né? Enfim, quando eu lancei a proposta, ele olhou para mim fixamente, né? A cena parece que eu estou vendo agora acontecer, né? E ele falou assim, professor, isso é muito difícil. Eu falei, eu não falei que não era, porque muitas vezes a gente fala para mim, é fácil, querido, vai, desenha, vai, faz tal coisa, e a criança fica naquela indecisão achando que é difícil, e você continua dizendo que é fácil, mas a criança não é burra, ela sabe que é difícil. Então ele foi muito sincero comigo naquele momento, né, com a turma. Professor, isso é muito difícil. Eu concordei com ele, falei, sim, é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo era Gonzaga. E ele concordou. Perfeito, perfeito. Eu disse, então nós vamos tentar, nós vamos brincar um pouco com esse sentimento, né? Ele pensou lá em determinada ave, no contexto em que ela vivia, em alguns na beleza, em outros no sofrimento. A gente vai brincar disso também. Vamos ver o que é que acontece? E nós passamos a frequentar a biblioteca da escola. Nesse ano eu tinha um estagiário em sala, foi maravilhoso. Então a gente podia dividir os grupos. Um grupo ficava em sala de aula com aquela atividade que é corriqueira, e o outro grupo ia para a biblioteca. E lá, cada um no seu espacinho, momento de concentração, de produzir texto. Agora você imagina, crianças com baixa autoestima, que é importante falar, né? Porque quando eu falei lá do resumo do que é a correção de fluxo, Que as é um ponto. crianças chegam, elas chegam com muitos rótulos, né? E não é com a frase defasagem escolar, não. É repetente, burro, problemático, não sabe de nada. E de tanto ouvir isso da mãe, muitas vezes dos colegas de O sala. contexto escolar, em geral, de todos, desde o porteiro, né, até todo Eles mundo. acreditam, eles vestem a roupa, eu sou burro. Eu venho para a escola para aperrear. Então você percebe isso. E de repente você dizer para a criança que ele vai ser poeta, né, que vai sentar e vai produzir um texto. Na primeira aula, a frase clássica de se liga eu não sei. Para qualquer coisa que eu propor. Assim, primeiro dia de aula, você disser, vou passar uma lista para você escrever seu nome. Não sei. Então você faz o que você souber. Eu não sei. A primeira letrinha, o que você souber. Eu não sei. Então você já parte de um eu não sei, né, de um sentimento de que realmente ele não sabe nem o nome. É muito difícil. Então, naquele momento de ir para a biblioteca, de sentar, de pensar na letra da música, de colocar no papel, eu achei outra situação muito interessante. Quando uma aluna terminou, ela veio pertinho de mim, professora, eu terminei, veja aí. Eu li o texto e disse, ok. E ela ficou parada olhando para mim, assim, tipo, estado de choque, né? Como assim, ok? Aí eu imaginei o que ela estava pensando, né? Como assim você não vai riscar com caneta, não vai dizer que tá tudo errado, não vai dizer que eu É tenho que fazer de fato. novo, que a letra tá horrível? Ela ficou, tem certeza, professora, que eu terminei? Sim, ok. Pode voltar para a sala, agora vem outra pessoa fazer o poema dela. Em outro momento, eu chamei essa menina, vem cá, vamos dar uma olhadinha, frase por frase, verso por verso? Olha, aqui faltou essa letrinha, vamos colocar. Então, até o sistema de correção de uma atividade. Em turmas como a de Se Liga,
tem que ser algo muito sensível, porque senão você acaba ferindo mais aquele sentimento E acaba de que não perdendo consegue. toda uma Isso. construção, não é? Então ela saiu Então, da biblioteca acreditando que ela conseguiu escrever um poema. Dali para frente foram vários, né? Hoje vai ter, professora? Vou fazer de novo? E amanhã? Então já gerava uma expectativa, porque ela queria ter aquela sensação de novo. Então, o uhum, projeto, construindo não só texto, mas construindo a autoestima, construindo um novo olhar sobre ela mesma, uma nova isso. representação sobre o que é a escrita, uma nova representação sobre o que é a escola, uma representação sobre o que é a biblioteca, porque aluno de correção de fluxo normalmente foge da biblioteca. Então, ele vai fazer o que lá? O menino do Se Liga pensa, vou fazer o que lá? Não sei ler. Chego lá, a moça da biblioteca me pede logo para assinar o nome, eu não sei. Uhum. Então, vira um ambiente que ele não quer frequentar, porque é uma pressão. Ele se Tá todo sente mundo lá, excluído. pegando o livro, assinando para levar para casa. Ele até quer fazer igual, mas ele não se sente. E aí, com os projetos em parceria, né, indo à biblioteca, escrevendo texto. Então, não Se Liga na Poesia de Gonzaga, que foi o nome do projeto, eles passaram a escrever os poemas e ficaram tão lindos que a gente fez o livrinho e eu levei para apresentar na Ciência Jovem, esse projeto. Num ano que eu achei que não ia mais fazer na minha vida, aquela coisa dramática, né? Não sei se é pisciana da vida, nunca mais vou conseguir fazer um projeto. Mas, para mim, é grata, eu não vou dizer surpresa, porque senão eu não teria inscrito o projeto, não teria ido lá para apresentar. Mas eu me senti tão feliz, porque eu não estava representando apenas os meus alunos, eu me senti representando todas as professoras de correção de fluxo, todas as crianças que repetem de ano. Você chegar numa ciência jovem, para quem nunca foi, vá, esse ano é virtual. Acho que todo professor tem que ir numa ciência jovem, ou evento parecido, para entender de fato que é uma feira de conhecimentos, né? Porque vale muito a pena. Então você está lá, você olha que cada professor levou os seus melhores alunos, aqueles rotulados como os melhores. São as melhores escolas, são as melhores equipes. E estava lá uma equipe de correção de fluxo. Uma equipe que normalmente é rotulada como difícil, problemática, e estava ali para mostrar o seu trabalho. E foi muito legal, porque os alunos puderam ir, eles foram. Então, eles puderam ver o livro deles lá, o banner com as fotos, com todo o processo. Na época era no Chevrolet Hall. Então, muitos nunca tinham ido àquele espaço. Um Então, só o ambiente fato de, totalmente novo. sim, de chegar lá e contar para a família, o meu trabalho foi apresentado no Chevrolet Hall, na Ciência Jovem, né? E chegavam lá e falavam de igual para igual com aquelas outras crianças que foram alfabetizadas na idade correta, que Uhum. estudavam em escolas particulares, né, de elite, e eles ali, de igual para igual, apresentando o trabalho. E, para nossa alegria, primeiro lugar na categoria Educação Científica. E para você ver a questão da baixa autoestima, mesmo com o projeto tendo acontecido quando eu cheguei na escola, super feliz, e contei para as crianças, olha, nosso projeto foi vencedor na nossa categoria, super empolgada. Aí aquele aluno que falou que era difícil fazer poema olhou para mim e falou, claro, né, tia, que a gente ganhou, né? E eu não entendi o claro, eu achei que a autoestima estava lá em cima, eu falei, nossa, deu tudo certo, mas não. Ele falou, claro que a gente ganhou, né, tia? Só tinha gente lá. Por que ele teve essa ideia de só tinha gente? Porque na hora que eles foram visitar a feira, de crianças, naquele espaço da categoria Educação Só Científica, só tinha tinham ele. eles. Os outros eram professores, porque era uma categoria que era apresentada por professores. Então, na Uhum. cabecinha dele, ele estava super feliz porque o trabalho estava lá, mas e era só ele. Na cabeça dele era só ele. Ele não Uhum. entendia quem estava concorrendo com outros tantos trabalhos. Então, lá vai eu explicar, né, essa situação para ele. Mas foi muito interessante. Que aí é diferente, né? O Ciência Jovem, para quem não conhece, existem as categorias. Então, a professora Nathalie, ela foi vencedora na categoria Educação Científica, que é voltada para professores que desenvolvem projetos. E um ponto que eu acho super interessante é a tua acessibilidade, né? E sempre prezar pela presença das crianças nos espaços que você está expondo o trabalho que foi desenvolvido, né? Então, mostrar que ó, são os meus autores, as minhas autoras, meus ilustradores, que aí a gente entra nessa questão dessa inclusão, né? Então, mesmo no ambiente educacional, que lá na teoria, dentro da academia, né, a escola é um ambiente que tem que ser inclusivo, tem que ser receptivo.
E a gente que trabalha na escola, nós sabemos que não é bem assim, né? Então, nós temos turmas de correção de fluxo, alunos, né, estudantes que vivenciam essa exclusão diariamente, né? Então, essa surpresa de não pegar a caneta vermelha e sair rabiscando tudo, né? De dizer que está errado, olha, refaça isso, isso, isso. Então, a forma de falar, como você disse, a forma de falar, o tato de lidar para que a autoestima seja elevada e que crie confiança também. Então, a gente percebe esse movimento de incentivo à produção, né, incentivo à leitura, também como um ato de inclusão social, né? Inclusão dessas crianças que têm tanta dificuldade dentro e fora da escola, né, que vivem numa situação de vulnerabilidade social extrema e que dentro da escola, não, eu escrevi um livro, né, e que quem trabalha com correção de fluxo, né, percebe uma mudança muito grande. A gente tem no começo do ano uma criança que é fechada, que é introspectiva, e lá no meio do ano, tia, quando é que a gente vai apresentar o trabalho? Né? Vamos apresentar o trabalho para todo mundo, eu quero compartilhar. E nesse processo, né, que a professora Nathalie está compartilhando, a gente tem também um ponto muito importante, sabe, gente? Que é a palavra que nós dizemos para os nossos alunos, ela é de um efeito que pode ser devastador e que pode ser de extrema força, né? Força do positivo, de elevar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos para as nossas crianças, com os sonhos que a gente pode plantar ou destruir com a nossa palavra, né? Então, eu tive eu tenho tido, né, há 5 anos, o prazer de trabalhar em companhia e em parceria com a Nathalie. E eu tenho recebido estudantes os estudantes que vêm do Se Liga, então eles já chegam para mim, tia, a senhora sabia que eu escrevi um livro? Tia, a senhora sabia que eu escrevi o livro e faz questão de trazer, né, de pedir à professora. Então, todo ano eu já tenho o meu script, que é, professor, eu posso levar o material que seus alunos trabalharam para mostrar aos demais, né? Porque existem alunos que não participaram das turmas junto com a professora Nathalie e acabam também chegando super desestimulados e com esse compartilhar de experiências, a turma inteira, não, nós vamos escrever um livro também, né? Nós queremos também participar de atividades, de eventos. E a gente vê como isso é forte, né? Como isso é multiplicador. Então, acaba gerando um movimento super importante, que é de elevar a autoestima dessa criança, de incentivar a ser autônomo, né? De escrever a sua história e também de se sentir parte desse ambiente escolar, né? Que por muitas vezes ele era esquecidinho ou só vivia lá na coordenação ou na direção porque dava muito trabalho, né? Então ele era retirado da sala de aula e era lá excluído e colocar lá no cantinho, para você não aperrear, já que você não, né, não está colaborando. E aí, nessa perspectiva de projetos que a professora está compartilhando com a gente, nós vemos uma mudança, né? Uma mudança de perfil, uma mudança de atividade. E nesse processo, Nathalie, você já ganhou quantos prêmios mesmo? Conta pra gente. Ai, Quantos meu Deus. foram? Ciência Jovem, 4, né? Foram 2 vezes primeiro lugar, 2 vezes segundo lugar. E no Prêmio Professores do Brasil, a gente conseguiu etapa regional, com Se Liga na Bicharada, e etapa estadual, com o projeto... Tu tá querendo me pegar, Silvana, porque é muito projeto. Pra eu lembrar,
do continente africano. Eu vou chegar lá, hein? Sim! Ai, meu Deus. É muita coisa na Eu tô cabeça da aqui, eu professora. estudei, tá? Eu estudei. É muita coisa. Era para ter botado um papelzinho aqui para olhar. Mas foi um projeto lindo. Lindo, lindo. Que a gente levou para a Ciência Jovem também, apresentou lá com muito orgulho. Muito bem. E nesse processo, né, para quem está chegando agora, quem é seguidor da professora Nathalie e está me conhecendo hoje, né, meu nome é Suzana e eu tenho uma dedicação, né, em especial para a cultura afro-brasileira na sala de aula, tá? E eu quero, nesse pedacinho de tempo, deixa eu ver aqui, porque eu falo muito, mas ainda, a gente ainda tem Menina, como passa rápido. muito rápido, já são 40 minutos. Ainda estava em 2012 ainda, Suzana. Nathalie tem desenvolvido os projetos nesses últimos anos que eu tenho participado e acompanhado o trabalho dela. Projetos que prezam pela inclusão social, pela sustentabilidade, né? O respeito à diversidade. E aí, ela tem experiência, né, com literatura, com música, né? Para quem não conhece, não segue a professora nas redes sociais, ela tem um canal no YouTube, né, professora Nathalie, e tem também o Instagram, que é esse que a gente está compartilhando aqui, que ela também, além de postar algumas coisas interessantes, ela também está soltando sua voz, né? Que ela É. também é artista, né? E nesse projeto, nesses projetos, a professora também trabalhou com cultura afro-brasileira, né? Cultura africana, e fez um projeto belíssimo que também gerou um livro, né? Além de ser trabalhar com projetos, a professora também incentiva os seus escritores, né? Seus estudantes a serem escritores, e tem esse livrinho aí, Se Liga na África, né? São quantos livros, Nathalie? Ela fica me perguntando coisa de número, que eu não decoro. Mas esse foi o de 2012, mas que a Esse foi o impressão do só saiu prêmio. recentemente. É. Aí teve Se Liga nos Monstros. Mostrar rapidinho. Pra gente ir lá para o Se Liga na África, porque a história do começo do projeto é boa também. Isso. Emily, que, ai meu Deus, é o mais recente. Emily é um amorzinho também. E tá no link da bio. A Escada até a Lua também. A Também Escada até foi a para Lua Namor. viajou. Foi para Brasília, foi para Bahia. E Esse é esse é mais. de Igaraçu, minha gente. Pede Gente, poesia. Lá no canal tem as recitações dos poemas dos meninos de eu sou Igaraçu. igaraçuara e tenho muito orgulho. Eu sempre digo, a professora Nathalie trabalha aqui em Igaraçu, gente, que maravilha. Né? E tem o projeto do continente africano, que surgiu o livro Se Liga na África. E eu queria que tu compartilhasse com a gente como foi o trabalho com a cultura afro-brasileira nas salas de correção de fluxo. Porque no programa, né, de correção de fluxo, tem o programa curricular, ele é muito específico, né? Então, nós recebemos os livros didáticos, nós não trabalhamos na parte de escolha, o livro é bem engessado, as atividades são bem específicas, cronometradas, tudo tem data, prazo, enfim. Além da dificuldade que é desenvolvimento de projetos com turma de correção, como foi trabalhar com a cultura afro-brasileira nas turmas de correção? Eu vou começar falando sobre como surgiu a ideia para o projeto, que eu acho que é bem legal. Eu trabalhava com a turma e os meninos falavam muito sobre futebol. E eu jurava que aquele ano o projeto seria nessa vibe, assim, né? A gente chegou a escrever carta para time de futebol, eu enviei por e-mail, eles criaram uma história, mas aí eu fui fazer uma contação, porque é lei, a gente tem que trabalhar essa temática em sala de aula, independente de ser correção de fluxo, primeiro ano, tá no livro, não tá no livro, a gente tem que encontrar um jeito de trabalhar. Então, fui trabalhar na contação de história, porque a gente procura as brechas do programa e dá o nosso jeito, né? Porque a gente também não está amarrada, literalmente, né? Isso. Então, lá na contação de história, eu levei uma história chamada Não Chore Ainda Não, e expliquei que era uma história de Guiné-Bissau, mostrei as ilustrações, fiz a contação, e os olhinhos brilhavam. Como assim, professora? Guiné-Bissau fica na África? Na África não é África?
Então ele já despertou a curiosidade. Olha, A África África, na país, África. né? A ideia do reducionismo. E nem, enfim, para eles era um lugar, ponto. Mas não um lugar que tinha várias culturas, vários países, um continente. Essa noção não existia. Existia só porque é um lugar de onde vieram os escravos, ponto. Foi o que um dos alunos conseguiu falar para mim quando eu perguntei, né? O que é que eles sabiam sobre a África. E ficaram impressionados, porque eles disseram, professora, tem coisa bonita assim lá, como tem nesse livro? Tem histórias bonitas assim lá? Então, o que é que a professora já entendeu? Eles querem conhecer mais sobre a África, então vamos por aí. E passei a apresentar, e interessante que eu percebi que eles queriam ter uma visão panorâmica. Então, eu não fui por um tema só, porque eu poderia ter trabalhado os países, né, e para uma parte bem geográfica. Eu poderia ter trabalhado a parte histórica, mas eu percebia que, como o desconhecimento era tão grande, né, ligado, como na maioria das vezes é, a questão de escravos que foram trazidos, né, não existia vida antes, enfim, esse tipo de coisa, eu achei que eles mereciam ter uma visão panorâmica mesmo, né? De cultura, pitadinha de história, pitadinha de geografia, vamos pesquisar, vamos na biblioteca. E de que maneira registrar essas aprendizagens? Porque é importante. Às vezes a gente esquece dessa parte do registro das aprendizagens. E como lá vou eu de novo para a poesia, eles já sabiam de turmas anteriores que escreviam poemas. A gente já estava trabalhando Carolina Maria de Jesus e eles estavam encantados com os poemas. Sabe o olhinho brilhando com o poema de Carolina? Dizendo assim, professora, claro que ela é bela como uma rosa, professora. Daí concordando com as ideias dela, que é o mais importante, né? Você não admira a pessoa pela beleza, você está admirando pelo que ela é, pelo conteúdo, pelo que ela escreveu. Aí sim você olha para a foto e diz, ela é bela assim. Então, para mim foi fantástico vê-los despertando para esse encantamento, para essa escritora negra, para todo o movimento, conhecendo pessoas do movimento. E aí nós tivemos na nossa escola Odailton Alves, Naudete Pinheiro, né, roda de diálogo com elas. Isso tudo em desdobramentos, né? Não é tudo de uma vez. Não é tudo, não é, vou sentar agora, vou escrever um projeto, vai ser assim, assim, não. Então a ideia surgiu, veja, eu pensei que eu ia pelo lado do futebol, uma contação de história despertou o interesse da turma por um outro caminho. Talvez se eu fosse engessada, não quisesse ter mais trabalhar, não, mas o nosso projeto é futebol, esquece a história linda, maravilhosa, bota na biblioteca, volta para o futebol. Não, então vamos de novo construir esses degraus para a gente chegar lá no final com o produto. Então, eles passaram a refazer esse registro de aprendizagens em forma de poemas. São poemas sobre Carolina Maria de Jesus, sobre Nelson Mandela, sobre o Baobá, sobre os países que formam o continente africano, sobre os animais, porque os animais despertam aquele outro encantamento, né? Nossa, professora, sério que não tem girafa aqui na mata? Aqui perto de casa não tem, mas tem lá no zoológico um leão, o que que acontece? Então, quando eles descobrem, aí passam a replicar. E aí a gente vem para aquela ideia de que é muito bonito também falar em Paulo Freire, né? Nos nossos trabalhos. Ah, adoro Paulo Freire. Frases no Instagram e no Facebook maravilhosas, mas aplicar Paulo Freire é outra história. E aí, quando a gente vem para essa questão de sair da educação bancária para a educação dialógica, como o meu aluno falou, e eu escutei, o olhinho dele brilhou e eu vi esse brilho. E o meu olho brilha também porque o dele brilhou. E nós vamos dialogar sobre esse tema que é de interesse dele, que é um tema importante de ser trabalhado, que é um tema que já está no meu contexto. Eu não vou trabalhar mais porque eu estou desenvolvendo um projeto sobre o continente africano. Eu tenho que falar sobre o continente africano. E o projeto vem para me ajudar, vem para alinhavar a nossa construção. E a outra coisa que é o pesquisar para anunciar essa novidade, que é outra fala de Paulo Freire. Então, as crianças pesquisavam sobre a África e depois, na escrita dos poemas, eles estavam socializando, anunciando o que para eles era novidade e o que para muita gente também é novidade, porque a gente tem professoras que trabalham com suas turmas agora, usando os livros, o livro que ele escreveu, né, os poemas que eles escreveram. Então, eles viraram referências para outras crianças, tiraram rótulos de repetentes para escritores, poetas. Isso. É todo um movimento diferente. E eu sou super suspeita para falar, porque grande parte desses alunos foram meus estudantes também, e continuaram, né? Continuaram essas produções. Mas agora, em época de pandemia, como é que está sendo o desenvolvimento desses projetos, né? As aulas estão ocorrendo remotamente e nós temos aí
inúmeras dificuldades, a gente passou por situações bem difíceis, né? Ai, Ainda estamos passando por situações difíceis. Então, você permanece em turmas de correção de fluxo, ainda com o Se Liga, que são estudantes que estão nesse processo de alfabetização e letramento. Então, como é ministrar aulas remotas com estudantes em processo de alfabetização e essa tua prática cotidiana de trabalhar com projetos? Como é que está sendo unir essas ai, ai, ideias? ai, né? Resumidamente, porque assim, a parte da angústia a gente podia ficar uma hora aqui falando, né? Porque foram Com trocas de mensagem. certeza, Você né? mesma Consultório enxugou total. minhas lágrimas via WhatsApp, porque eu estava, Suzane, o que é que faço de minha vida? Porque Nós trocamos, querida, lancinhos aqui, ó. a gente tenta contato, não consegue, enfim. Mas antes mesmo das aulas remotas começarem, só o fato de pensar que nós teríamos as aulas remotas já foi angustiante para mim. Assim que começaram com as escolas particulares, e eu estava vendo os relatos, professoras vindo no privado, falando, Nathalie, pelo amor de Deus, eu estou tendo que trabalhar 24 horas, né? Tipo, você está cozinhando feijão e respondendo para o pai, lá no teu horário de almoço, o que é que ele tem que fazer na atividade. Então, eu já estava na expectativa que isso iria acontecer comigo em breve. Mas o mais importante para mim era como continuar incentivando a leitura e a escrita, né, nesse novo normal. Aí veio a ideia para o projeto desse ano, que é Se Liga no Meu Canal. Olha, que legal. Que E aí, massa. se liga no meu canal Práticas Interdisciplinares de Leitura e Escrita no Novo Normal. E aí, eu vi que várias pessoas estavam criando canais no YouTube. Na verdade, eu tinha ido pesquisar nos canais do YouTube na esperança de alguma luz acender para mim. E eu não encontrei. Eu só encontrei o Mundo Mágico do Chroma Key. Todo mundo muito feliz e eu angustiada. Então, eu ficava mais angustiada ainda. Eu falei, meu Deus, essa professora está feliz com esse painel de EVA atrás dela, que ela deve ter levado horas para montar e que amanhã já não serve para a história que ela vai contar. Aquilo foi me dando desespero. Até que eu vi o canal da professora Alessandra, que é a nossa colega de trabalho, e Tá aqui aquilo me perguntando como é encorajou. que a gente resume as histórias. A Lê não resume, né, gata? Não pode, não tem como resumir. Então, quando eu vi o canal dela, eu falei, é isso, ela está simplesmente fazendo o que ela pode do jeito dela. Então, né, se ela quer botar um chroma key, se ela quer botar EVA ou não, se ela quer colocar o calendário do ano letivo, eu falei, bem, o que é que eu tenho em minha casa? Eu tenho o meu cantinho da leitura, é isso que eu vou mostrar para os meus alunos. Eu concordei com a ideia de várias escolas de que nós temos que mostrar que nós estamos em casa. Não adianta eu Sim, mostrar que eu muito estou num super importante. estúdio. Não, a criança tem que saber que a professora Nathalie está na casa dela, né, seguindo as normas sanitárias, de segurança e tudo mais. E aí, criei a coragem, gravei vários vídeos dando aulas. Não postei nenhum, porque achei horrível. Então, ainda teve esse problema de você não gostar da sua imagem, de você não gostar do jeito que você está falando. A questão do lidar com a câmera, que não está sendo fácil para grande parte das pessoas. Mas você só vê o que no YouTube? O mundo mágico do chroma key, todo mundo maravilhoso. Mas a parte da angústia, ninguém fala. Ninguém Mostre mostra a falha dificuldade. nossa, dá uma risada do quê, minha gente? A gente está angustiada. Então, quando eu criei o canal, era para postar aula. Depois eu desisti. Aí decidi fazer as histórias, contação de história. Achei péssimo também, porque eu não sou contadora de história, eu não sou Suzana, contadora de história. Aí Para, desisti, excluí, menina. não, excluí tudo do celular para não correr o risco de mudar de ideia. Aí eu falei, quer saber, eu vou contar as histórias que os meus alunos criaram. Aí linka com o projeto de Garaçu, que é o projeto Pé de Poesia, que as crianças começaram no ano passado. Eu falei, eu vou começar a recitar os poemas das crianças. Eu tenho esses poemas recitados por elas, eu poderia até postar, mas tem a questão de direito de imagem. Hoje ela está feliz com a imagem dela, daqui a 3 anos eu não sei se ela vai querer a imagem dela, então eu falei, quer saber, eu vou ter que assumir para mim. Lá vou eu contar a história, lá vou eu mostrar. E aí achei bacana, achei legal, e o canal tá lá já com vários vídeos. E a ideia é compartilhar, que eles vejam que a professora está na casa dela, que ela está lendo, que ela está revisitando histórias que ela já leu, que ela está socializando. E aí vem os desafios, porque projeto tem que ter desafio. E como eu estava com dificuldade de ter contato com os meus alunos, o desafio ia ficar pequeno, só para a minha turma. Então, vem Suzana, vem Alessandra, vem Fernanda, vem Simone. E comecei a chamar as minhas parceiras para lançar desafios de produção textual. Estou esperando da sua turma. Tá chegando, hein? Eu já tenho 5 colaborações. Eu já lancei o desafio. Então, tem lá os amigos da savana.
as visualizações aumentando. Gente, a pessoa faz o canal para 8 crianças, ou 38, porque eu pego os de Igaraçu junto, E né? hoje já Mas tem? aí já estamos com 800 pessoas lá assistindo, né? Assim, Muito inscritos. Se show, muito você não se show, cara. inscreveu, vá, dê seu like. A Não gente é? agora é dessas, né? Gente, segue o trabalho da professora Nathalie, também segue a professora Alessandra, que foi a grande incentivadora no meu caso, né? Eu tô devendo sempre, devo, não nego, pago sim, com certeza. E só para Mas, fazer uma coisa que é importante, eu nunca assisti tanto vídeo na minha vida como nesse momento. Porque eu assisto tudo que é professora, eu me inscrevo no canal de todo mundo, eu assisto todo mundo, menina eu dou like em direitinho. todo mundo, eu faço tudo, porque a gente está aqui para aprender. Então, eu tô achando massa. Vamos ocupar o YouTube, sim, professoras. Vamos ocupar o Sim, Instagram. Bora encher de live. Bora conversar sobre projeto, sobre cultura vamos africana, trocar sobre temas que, se figurinhas. você tem dúvida, vem aqui com a professora Alessandra, manda no privado, que ela faz uma live especial. Então sigam professoras que estão entrando agora, que têm seus canais, né? Vamos compartilhar. Então tem um movimento que nós fazemos parte, né? Que foi eu vou sempre tocar no nome dela. A professora Alessandra, ela incentivou bastante, que é a rede colaborativa. Então, para quem ainda não viu, vai lá no perfil da professora Alessandra Barros, que tem vários vídeos com depoimentos de educadores e educadoras, né, contando um pouquinho como é esse processo, né, de aulas remotas, como é que está sendo e como essa rede de colaboração e apoio tem ajudado. Então, no meu caso, né, a parceria com a professora Nathalie, com a professora Alessandra, com tantos outros professores, e eu quero convidar vocês também para fazer parte, né, dessa rede. E também para fazer parte desses projetos maravilhosos. Então, segue as redes sociais, segue o YouTube, né, compartilha, não custa nada, 0800. Então, vamos fortalecer essa rede. E aí, nesse projeto, esse projeto de aulas remotas, né, dentro dessas práticas, Nathalie, qual é a tua maior dificuldade, né, do desenvolvimento atual? Né? O antes tu já compartilhou, mas agora, qual é a maior dificuldade em relação ao desenvolvimento em aulas remotas de projetos? Acho que para mim são duas principais as dificuldades. Uma, a questão tecnológica, puramente tecnológica, que é o acesso das crianças à internet. Então, sempre tem um celular quebrado, um celular que foi roubado, uma internet que não está funcionando. E a outra questão é realmente a falta de tempo dentro da rotina das famílias. Né? Porque as famílias, elas têm, eu estou entrando na casa delas. Eu não consigo fazer aula pelo Meet, eu não consigo fazer aula ao vivo. Está sendo bem remoto mesmo. Eu envio as orientações. Quem tiver ali na hora, já manda o áudio para mim, a gente se fala, mas na grande maioria das vezes não é assim, porque as famílias têm suas próprias rotinas. O celular não está em casa pela manhã, o celular está lá no local de trabalho do pai ou da mãe junto com ela. A criança que está em casa, ela vai tentando fazer o possível junto com alguém que dê apoio para ela, porque são estudantes em processo de alfabetização. Né? E a gente precisa dessa parceria com a família. Então, são duas principais dificuldades. No caso de Igaraçu, maior ainda, porque de 30 estudantes, 10 apenas têm o WhatsApp. Desses 10, apenas 4 conseguem estar online com uma frequência maior. Então, em Recife não, em 4 Recife de de 30. 30. É. E assim, fora que o número de telefone sempre muda, né? Isso é Enfim, uma por conta rotatividade, né? Muito enfim, da grande. vivência deles, é. Mas em Recife não, só um aluno eu não consigo contato, os outros eu consigo Muito contato. Mesmo bom. que não responda no mesmo dia, responda 3 dias depois, mas ele está ali, ele recebeu a atividade, ele está interagindo junto comigo. Muito E deixa eu bom. abrir aqui um parêntese para agradecer, a gente falou lá do canal, para minha parceira Simone Lira, que é intérprete de Libras, que a gente falou de inclusão. Maravilhosa, ela é Então, maravilhosa. ela é perfeita. E quando é música, então, eu gosto de ver as lives que ela faz por aí, porque é maravilhosa. Então, minha gratidão para ela, para a empresa CM Libras, que está, enfim, dando super apoio lá no canal. Beijão. Muito bom. A gente tá indo para o finalzinho. A Alessandra já pediu 2 vezes. Eu vou fazer assim, sabe? Top 5, bem rapidinho. 5 aplicativos que tu usa. Eu sei que tu já tem um vídeo. Quem
né, tiver um tempinho, tiver Tem lá os interesse 10. no canal, ela dá 10. Aqui eu só vou pedir 5, bem rapidinho. 5 aplicativos que tu utiliza para gravação dos teus vídeos de contação de história. Uso o InShot para editar vídeo. Tem lá a dica da marca d'água. Não se assuste com a marca d'água, o InShot é maravilhoso. Cuidado com a questão dos direitos de imagem. Então, Pixabay tem imagens e vídeos, tem fundos, tem vídeos. Dá para colocar lá no KineMaster, que é outro aplicativo que eu não usava muito, mas uso agora porque a Simone, que é intérprete de Libras, tem um vídeo falando sobre isso. Ela agora passou a usar o Chroma Key. Então, eu uso o KineMaster também. A questão da biblioteca de áudios do YouTube também. Eu não Cuidado, sabia, tá? Eu aprendi com você. que é Eu muito já importante. assisti, né? Eu assisto todos os seus vídeos. E eu já Porque a assisti. gente vai querer fazer vídeo com as crianças, então a gente vai precisar dizer o caminho que ela tem que ir lá. Então tem a biblioteca de áudios do YouTube. E o que mais que eu posso falar de aplicativo que eu uso? O avatar que todo mundo pede. O Zepeto. O Zepeto. O Zepeto é ótimo. Inclusive, eu tô de trança o meu avatar também tá de trança, tá? Que também já, sei lá, Agora a gente tem que ter dinheiro na vida real e na vida do Zepeto, querida, para poder comprar os looks. muito, muito dinheiro. 5 dicas, bem rapidinho, para quem tá querendo desenvolver projetos, né? 5 Fácil. dicas Agora que eu você vou dá. pensar. Eita. Problemática. Não vem me dizer que escola não tem problema, gente. Todos os lados. Então, escolhe uma problemática, né? Não precisa escolher a data comemorativa. Ela já existe, ela já vai ser trabalhada. Então, vamos pensar num problema que você pode resolver junto com seus alunos, inclusive no período de aulas remotas também. Estou escutando um monte de problema, mas já vem ideia para projeto, né? Então, problemática. Deixar muito claro qual é o teu objetivo, porque o problema pode estar lá, mas se o objetivo não for bem delineado para você seguir a trajetória da metodologia, aí você vai dizer que o projeto não deu certo, que se perdeu. É a partir dali, o que é que eu quero? É o meu objetivo. A partir daí eu vou pensar ações, só que aí, gente, esquece que é só você. O projeto não é seu, o projeto é da turma, junto com você. Então, as crianças têm muitas ideias. Se você for, meninos, me digam o que é que a gente precisa fazer. Você vai ter o projeto pronto, é só você no final assinar. Então, essa questão da metodologia, para que as crianças participem, para que elas se sintam protagonistas de verdade. Isso. E não tenha medo, professor, de ser protagonista também. Porque tem muita professora que tem medo de ser protagonista. A gente vê que aquele cartaz lindo não foi a criança que fez, mas ela diz que foi a criança. Pode dizer que foi você, professora. Diga que ele fez tal parte, mas que você fez a outra parte. Valorize-se, Diga que você editou o vídeo. Ele foi lá e falou, mas você editou, o trabalho foi seu. É o momento dos professores serem protagonistas também. E a questão dos resultados. Na hora que a gente vai para o objetivo, a gente já tem que pensar o que é que a gente quer. Não sei se eu falei 5, que eu não contei, professora. Não, mas foi maravilhoso. Mas eu falei os principais. Maravilhoso. Assim, que quando eu vou pensar no meu projeto, ou quando eu vejo um projeto de alguém, eu já vou pensando, olha, essa pessoa fez assim, 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 assim. Muito bom. E para a gente encerrar, nós falamos muito sobre eventos, né, divulgação do trabalho, que o trabalho do professor, da professora, ele não fique só na escola, né? Então é importante que todo esse trabalho, ele tem uma divulgação. Até porque, gente, a gente passa o ano inteiro dentro da sala de aula e todos esses ganhos, eles precisam sim ganhar o mundo, né? Não precisa ser um grande ou uma grande escritora, mas a gente precisa colocar todas essas ideias no papel. E aí, qual é a tua dica para começar esse registro escrito para futuros prêmios, futuros eventos científicos? Eu volto para a dica que eu falei junto com as crianças. Acho que não só criança, né? Porque tem o pessoal que trabalha com jovens e adultos também. A escrita feita junto com a criança. Você pode escrever o projeto, redigir o projeto junto com as crianças, né? Você tem uma problemática, e aí, crianças? Quando você vai ver, já está tudo escrito. Você só vai buscar, óbvio, a fundamentação teórica que você já tem, né? Você que lê Paulo Freire e cita as frases no Instagram, que cita as frases no Facebook, você já sabe. A BNCC, que está todo mundo correndo atrás de tarefas que estejam alinhadas com a BNCC. Então, você está se apropriando já dessa fundamentação teórica. Isso. Então, não menospreze a criança, achando que ela não é capaz de escrever junto com você, ela é capaz. Tanto que nos meus livros, os meninos fizeram prefácios lindos, que eu só fui pro quadro e digo, aí, querido, o que é que vocês querem que eu escreva? Porque eu tenho que ser a escriba lá no começo do ano letivo, né? 15 segundos para terminar. Então, gente, é isso.
Não vou atrapalhar você, não. Nathalie, Gratidão. muito obrigada pela tua presença, muito obrigada e sigam a professora nas redes sociais.